É uma satisfação estar falando com vocês. Eu vou falar da tese que foi apresentada por mim e pela Cecília Gagete Duarte, eu, Sâmia Saad Galotti Bonavides, e a Cecília é psicóloga do Ministério Público. Nós pensamos em apresentar uma tese para falar da importância dos conhecimentos da neurociência para entender os benefícios e os riscos das práticas autocompositivas, né? E voltada à nossa atuação no Ministério Público, porque é um congresso do Ministério Público, porque é um seminário de teses agora do Ministério Público Estadual, e nós pretendemos também defender isso no Congresso Nacional, né? O que basicamente nós pensamos? Nós vínhamos trocando ideias, eu e a Cecília estuda neurociência, estuda as heurísticas, né? E aí, como há estudos em desenvolvimento, né, que tratam dessa questão e da influência, né, que podem ter os conhecimentos da neurociência, para você conseguir interpretar tanto o julgamento que é feito pelos juízes, né, quanto o comportamento das pessoas numa prática autocompositiva. Então, é preciso compreender que existe, vamos dizer, alguma coisa a mais, né? Então, por exemplo, não é porque nós estamos falando de uma solução jurídica feita pelos métodos convencionais de apreciação dos fatos que são trazidos pelas partes, né? E a sua fundamentação jurídica, que isso vai levar a uma decisão jurisdicional que é perfeita. Por quê? Porque o ser humano, o juiz ser humano, é imperfeito, né? É imperfeito, inclusive, nos julgamentos, né? Não é o fato dele ter conhecimento jurídico, dele ter conhecimento das técnicas processuais, que vai fazer com que ele tenha uma decisão perfeita, né? Porque daí ele aplica aquela técnica processual, né? E como é que se explica isso bem? Explica-se isso bem, né, pelas heurísticas e pelos vieses que são estudados no campo da neurociência, né? Então, aí esses estudiosos mostram que, por exemplo, e principalmente em relação à decisão jurisdicional, opera muito o viés da confirmação. O que é esse viés da confirmação, né? Que nós tratamos, obviamente, é uma tese para um congresso, ela não é algo aprofundado, mas ela traz os elementos para você pesquisar o que é, por exemplo, esse viés de confirmação, e que você vai identificar de pronto, quando você observar, em muitos casos, parece que o juiz, ele formou uma convicção e ele não mudou com os argumentos que eu apresentei, com a prova que foi produzida. E, pelos conhecimentos da neurociência, o viés da confirmação, ele opera justamente assim. Então, o juiz, ele forma uma convicção inicial, porque ele faz um paralelo com outro caso, porque ele faz um paralelo com uma decisão que ele viu em algum lugar, um precedente jurisprudencial, mas mais até, às vezes, pelas próprias características do fato como apresentado. Ah, mas isso é mais daquilo e daquilo e daquilo, né? Isso tem uma influência muito grande no julgamento dele, né? Então, a tese é baseada nisso. Lógico que também esse tipo de, vamos dizer, de heurística, que é esse pensamento rápido que a gente tem, que a gente acha que encontrou a solução, né? Porque faz um paralelo com alguma coisa, porque acha que a gente já compreendeu todo o contexto de um determinado caso, também, obviamente, influencia
numa prática autocompositiva, né? E tem autores que dão exemplo, a pessoa que chega vestida de uma determinada forma e que as conclusões que são tiradas por causa daquela forma como ela se apresenta, com aquela vestimenta, parece que a pessoa, ela é um determinado tipo de profissional, né, que tem um determinado grau de conhecimento, e que quando você começa a se aprofundar, ou quando você se intera, né, fazendo as perguntas, você vê que, às vezes, aquela tua percepção inicial do que aquela pessoa é, e até, você pode até ter, vamos dizer assim, fazer julgamentos de como é que ela agiria, ou como é que ela age, quem é aquela pessoa, aquilo tudo é desfeito por informações que são colhidas, né? Só que, disso tudo, a nossa conclusão é o seguinte, e aí eu convido vocês a analisarem a tese, como eu disse, não é um aprofundamento, mas traz esses elementos para fazer essas reflexões, que tanto o método jurídico convencional, né, de apresentar o caso ao Poder Judiciário, ele tem eventuais benefícios, né, é o que é fartamente utilizado, né? Mas ele tem também riscos, né? E pode também trazer prejuízos. As práticas autocompositivas, a justiça consensuada, a justiça dialogada, ela obedece também a outras metodologias, que também podem estar, vamos dizer assim, elas podem estar sujeitas a erros, né? Pode estar sujeitas a situações. Agora, em casos de interesse coletivo, né, da tutela coletiva, onde há uma grande complexidade, onde há uma grande litigiosidade, se buscar, vamos dizer assim, encontrar a solução com a participação dos envolvidos, né, em razão da grande complexidade, em razão de ser um campo novo, em que a própria atividade jurisdicional tem dificuldades, né, de fazer a interpretação correta dos fatos e aplicar a isso, né, a melhor interpretação jurídica e tudo mais, que nós já, do Ministério Público, principalmente, sabemos bem disso, né, a metodologia autocompositiva pode se apresentar como um fator de maior satisfação para todos, né? E de uma melhor solução. Aquela solução, por exemplo, que nós já, vamos dizer assim, já temos algum conhecimento, né? Que é relativa a um processo estrutural. Alguma coisa que se projeta para o futuro do relacionamento, vamos dizer, em relação a uma determinada coletividade, com um problema que precisa ser solucionado, né? Então, é nessa perspectiva, e também, obviamente, né, explorando o fato de que isso não é simplesmente uma criação, né, de alguns integrantes do Ministério Público, de alguns teóricos. Isso, na verdade, é algo que veio estimulado pela Constituição Federal, né? A Constituição Federal, já no seu preâmbulo, fala da preferência para soluções consensuais, dos conflitos na ordem interna e na ordem internacional, fala de uma sociedade livre, justa e solidária, fala de um Ministério Público defensor da ordem democrática, democracia envolve isso, né? A gente, quanto mais fazer o envolvimento de todos na construção de soluções, não só de soluções no campo político, porque a democracia tem muito a ver com isso, as soluções, obviamente, no campo político, os discursos, os debates parlamentares, porque os parlamentares são representantes do povo, e o povo estaria ali discutindo as conduções políticas, mas na condução de políticas públicas e tudo mais, né? Então, esses conhecimentos que revelam, né, algumas peculiaridades da forma como se processam os raciocínios humanos, eles são muito importantes, né? E a gente quis chamar atenção para isso nessa tese, que eu vou deixar aí, né, ela com a
bibliografia indicada, que não é, obviamente, uma bibliografia que esgota, né, todo o potencial que tem esse conhecimento, né, e nós temos aí muitas obras que estão, na verdade, agora até aparecendo mais, artigos, né, enfim, e um maior interesse do uso desse conhecimento para a área da prática jurídica, para a área jurídica em geral, e nós quisemos ressaltar isso. Olha, tem benefícios, tem prejuízos, tanto para a solução jurisdicional, como para a solução compositiva, autocompositiva ou consensual, né? Mas parece existir mais benefícios quando você agrega as pessoas, porque mesmo uma pessoa, né, quando ela está envolvida na construção de uma solução jurídica, se eventualmente aquilo não satisfizer, né, integralmente, né, pelo menos ela tem a satisfação de ter participado e de acompanhar para saber como é, vamos dizer assim, difícil compatibilizar, às vezes, né, posições e situações que são conflitantes, né? Lembrando a todos que, obviamente, nós não estamos falando de uma imposição de prática autocompositiva, sempre é bom lembrar isso, né? Na verdade, sempre explicar, estimular, convidar as pessoas, né, a conhecerem essa área, né, e elas têm que participar disso voluntariamente, elas têm que optar por isso, mas sabendo que aquilo pode ser melhor para elas, né? Então, espero poder contribuir, esperamos, eu e a Cecília, né, poder contribuir com essa, vamos dizer assim, com esse conhecimento aí, que nós buscamos, vamos dizer assim, sintetizar e resumir para vocês, que façam uma boa leitura, espero que apreciem, espero que usem. Até logo, boa tarde.